A paz do Senhor, você que abriu esse vídeo, eu peço para você acompanhar comigo aqui uma meditação aqui agora, na palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 35, que diz assim, ó, uma revelação da palavra aqui, ó, diz assim, ó, acompanhe comigo. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aqui está falando do servo do pecado, comparando Satanás como servo do pecado e comparando o Filho como sendo o próprio Cristo. Porque se você for ver, passado ali diz, alguns versículos antes, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a libertação vem através de quem? Através de Jesus Cristo, que é o Filho, a figura do Filho. E agora o que acontece? Ali diz, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Então vamos pegar o servo é o diabo. Por que o servo? Porque o diabo era um anjo de luz lá no céu e ele era servo de Deus. E Jesus não, Jesus é filho ou filho de Deus. Por isso que diz Pai, Filho e Espírito Santo. Então, baseado nessa visão, o filho fica para sempre em casa, o servo não fica para sempre em casa. Quem que é o servo? Satanás. Vamos analisar aqui, ó. Satanás foi lançado de lado do céu quando ele se rebelou. Ele foi lançado. E ele nunca mais vai voltar para viver lá no céu. Ele já foi condenado e vai ser lançado no lago de fogo. Ele não volta mais para o céu para viver lá no céu. Então, o servo não fica para sempre em casa. Por quê? Porque não fica? Porque ele foi expulso. Agora diz, o filho fica para sempre. O filho fica para sempre, porque o filho veio, Jesus Cristo veio, cumpriu a justiça aqui, que era morrer na cruz do Calvário, vencer o pecado, vencer Satanás, vencer os demônios, e ele voltou e foi glorificado, onde ele, antes de subir, ele diz, Pai, glorifica, pois, o teu filho, como o teu filho te glorificou aqui na terra. E Deus glorificou ele, que é o nome sobre todo nome, que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Se dobrará diante dele, porque é o nome sobre todo nome, o Filho que veio da casa, do céu. Por isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o filho voltou para a casa do pai. Então, o filho fica para sempre na casa do pai. Mas o servo não, porque o diabo saiu de lá, foi condenado e não volta mais para habitar no céu. Vai ser lançado no lago de fogo. E agora nós entendemos esse pano de fundo dessa revelação. Beleza. E o que tem a ver aqui na terra agora? Tem a ver aqui na terra o seguinte, que nós somos considerados uma casa. Porque tem até aquela passagem que Jesus fala ali em Lucas, que quando o valente guarda a casa bem armada, vem outro mais valente e toma a casa. Entendeu? Então somos considerados uma casa. A alma do ser humano é considerada o quê? Uma casa. Então entendemos da visão, da perspectiva espiritual. Jesus, Satanás e o céu, a casa. Agora viemos para a terra, onde a palavra compara nossa alma como a casa. E daí aqui diz, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. E o que significa? A nossa alma é considerada uma casa, ou do Espírito Santo, do Filho, que é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ou do servo do pecado, que é o diabo, o demônio. Então, quem está em santidade, o Filho vive na casa,
na alma. Por isso que até diz assim, ó, que comunhão há entre o templo de Deus com o templo dos ídolos, referindo ao templo de Deus, sendo o cristão que tem o Espírito Santo que vive em santidade, e o templo dos ídolos, quem que é? Aqueles que não vivem em santidade, que tem demônio. O Espírito Santo não habita na vida deles, tem demônio. São o templo dos ídolos, porque o ídolo na Bíblia significa Satanás, a idolatria, o demônio. Então o que significa? O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Significa isso aqui, analise comigo. Quando o ímpio, que é casa de Satanás, o crente carnal mundano, que é habitado por demônio, porque está no pecado, não santifica, ele morre, a alma dele vai para onde? Vai para o inferno. E quando a alma dele passa para a eternidade, que o corpo dele tomba ao chão aqui, o espírito maligno que está na vida dele, príncipe da potestade do ar, sai da alma dele, porque ele passa no mundo espiritual e vai ser lançado no inferno. E lá no inferno é só a alma espiritual dele, não tem demônio na alma. O demônio já saiu, porque ele vai ser torturado e os demônios só ficam habitando na alma enquanto estiver aqui. Entendeu por que o servo não fica para sempre em casa? Porque quando passar para a eternidade, os demônios vão sair da casa deles, dos ímpios e dos crentes que vivem em pecado. Vivem com a capa, que vivem no mundanismo, na vaidade, na carnalidade, na imundícia, na impureza, os fariseus também. Então o que acontece? Esses filhos do diabo, que era a casa do servo, onde o servo estava na casa, o servo que é o Satanás vai sair. Os demônios são servos do pecado. Vai sair desta casa. Não fica para sempre na casa, vai sair, porque a alma vai para o inferno para ser atormentada. Por isso que o servo não fica para sempre em casa. Tanto no céu, como no sentido céu, como no sentido da alma. Casa aqui, por isso que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quem não é templo do Espírito Santo é templo de demônio. É habitação de demônio. É uma casa. Nós somos uma casa espiritual. Somos um edifício espiritual, a palavra fala. Então o que acontece? O edifício, uma casa. Então, se o Espírito Santo está em nós, quando nós partimos para a eternidade, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, quando nós partimos para a eternidade, o Filho permanece para sempre na casa. O Espírito Santo nunca sai do crente. Nunca sai do crente, ele permanece na casa. Por isso que diz que o Filho permanece na casa. Enquanto o servo não, porque o servo vai sair, porque esta casa que foi dele aqui na terra vai ser atormentado por eles lá no inferno. Os que morrerem em pecado, na vaidade, carnalidade, no fariseu, ou os ímpios que estão lá no inferno, todos que servem ao pecado, são escravos do pecado, vivem no pecado, não querem santificar, não querem buscar o Espírito Santo. Então, o servo do pecado, os demônios, o diabo, não vai permanecer na casa, não permanece na casa, vai sair. Por quê? Porque a alma vai ser atormentada lá. E agora, este que é casa do Filho, que no caso refere-se a Jesus, habitação do próprio Cristo, que a pessoa é membro de Cristo, o Filho permanece. Ali diz, o servo não permanece para sempre na casa, mas o Filho permanece. Por que permanece? Porque quando passa para a eternidade, nós já vivemos. O que tem o Espírito Santo, que é servo de Jesus Cristo, ele já vive a eternidade aqui na terra. Então ele vivendo a eternidade aqui na terra, ele já é espiritual. E o que acontece? Quando esse corpo terreno tomba ao chão para ir para o pó, a alma, o Espírito Santo continua na alma, porque essa alma vai ser levada ao céu. E é o Espírito Santo que mantém a santidade da alma e a vida espiritual da parte de Deus na alma, que é espiritual, que é o ser humano. Então o que acontece? Vai com o Espírito Santo. Jesus não sai da vida do salvo. Ele permanece na casa, ele permanece na alma do salvo. Por que ele permanece? Porque é o Espírito Santo que mantém a santidade e a vida eterna na alma da pessoa. É o Filho habitando na casa terrena, para entrar na casa espiritual celestial, o céu. Entendendo isso, nós precisamos entender por que o Espírito Santo não sai.
Porque eu já falei que é o Espírito Santo que mantém a santidade da alma e a vida eterna da alma, que é a vida eterna da salvação da alma, para habitar lá no céu. E essa alma que foi para o inferno provou da segunda morte. Já morreu espiritual em Adão e depois morreu espiritual porque perdeu a sua oportunidade de nascer de novo e ter a vida espiritual de Cristo aqui. Então teve a segunda morte, sofreu o dano da segunda morte, que é o quê? Condenação ao inferno. Então, aquele que morreu em Cristo, o Filho permanece. O Filho permanece porque o Espírito Santo é o selo de Deus nele. E é através do Espírito Santo. Ali em Coríntios diz assim, ó. Aquele e há de ser que terá a transformação do corpo. O que é mortal se revestirá da imortalidade e o corrupto se revestirá da incorruptibilidade. E vai ser vencido a morte, que é no arrebatamento. E por que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo não sai da alma do ser humano? Porque ele é a garantia do arrebatamento, a transformação do corpo de glória, tanto daqueles que foram para a eternidade antes do arrebatamento, quanto daqueles que estarão aqui na terra na hora do arrebatamento. Você entendeu? Então o Filho permanece na casa para sempre. Tanto Jesus que veio à terra, cumpriu a justiça de Deus, morrer na cruz do Calvário, sendo fiel até a morte, e voltou à casa do Pai, quando ele vem habitar na vida do crente que aceita Jesus, abandona o pecado, se santifica, se consagra, busca a plenitude do Espírito Santo, ele permanece para sempre na vida do crente. Porque o Espírito Santo, a presença de Jesus na vida do crente é o que mantém santidade e com a vida eterna. E a transformação do corpo de glória acontece justamente por causa da habitação do Espírito Santo do Filho na casa, que é a alma do ser humano, que é o corpo do ser humano. Porque através do Espírito Santo vai ter a transformação do corpo de glória. E ali em João fala ali, ó, no 1 João capítulo 3, se eu não me engano, fala ali, ó. Quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos. Filhos, somos chamados filhos. Daí diz, o mundo não nos conheceu porque não conheceu o Pai. Não conheceu ele, ó. Diz assim, ó. Vede quão grande caridade, 1 Pedro capítulo 3, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, porque por isso o mundo não nos conhece porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Seremos semelhantes a ele. Jesus está com um corpo de glória lá no céu, depois que ele ressuscitou, e nós vamos receber esse corpo de glória no arrebatamento, porque o Filho permanece na casa. Aqui em Romanos capítulo 8 diz assim, ó, que aquele que não tem o Espírito de Jesus Cristo não é dele, quem não tem o Espírito Santo não é dele. Ó, Romanos capítulo 8 diz assim, ó. Romanos capítulo 8 diz assim, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o que acontece? Quem tem o Espírito de Jesus Cristo vai ser transformado num corpo de glória. E quem não tem o Espírito de Jesus Cristo vai ser lançado no lago de fogo quando partir para a eternidade ou no fim da grande tribulação. Então nós precisamos entender que existe essa visão. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. O filho fica. Por que o filho fica? Agora você veja como que o diabo é tão
covarde também, que ele tem que sair da vida da pessoa, ele fica, usa, escraviza aqui, quando passa para a eternidade ele vai lá ainda no inferno e atormenta e escraviza lá, faz todo tipo de tortura, porque é um covarde. E Jesus habitando aqui, Jesus continuará habitando para toda a eternidade. Por isso que o diabo, o servo, não fica para sempre em casa, porque ele foi expulso do céu e não volta mais para o céu, porque ele vai ser lançado no lago de fogo, porque já foi condenado. E ele não fica para sempre na alma do ímpio, porque quando o ímpio passar para a eternidade, ele vai sair da alma do ímpio e o ímpio vai ser atormentado no inferno. O ímpio e os crentes que vivem no pecado. E agora o santo, que tem Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala, Gálatas 2:20 diz assim, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim, eu não vivo, Cristo vive em mim. A vida que vivo nesse corpo, eu vivo na fé, na obediência do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Então o que acontece? Na cruz do Calvário eu acrescentei, se entregou por mim na cruz. Então, se entregou por mim. Então o que acontece? Nessa visão, o filho fica para sempre em casa, é Jesus Cristo, que veio aqui na terra, passou, cumpriu a justiça dele, voltou para o céu. O diabo foi lançado do céu e não volta mais, não fica mais. Foi lançado na condenação eterna do lago de fogo. Mas enquanto ele não vai para o lago de fogo, ele está levando milhões de crentes que não querem se santificar, crentes orgulhosos, vaidosos, mundanos, crente que ama esse mundo, essa terra, crente que ama a vaidade, o mundanismo, mas não quer se santificar, o diabo está enganando, está levando para o inferno. Os ímpios nem se fala, os ímpios que estão no mundo totalmente morto espiritual, nem se fala com mais facilidade. Então o que acontece? Está condenado. O servo ali que não fica para sempre em casa é o Satanás, que foi lançado no inferno, ele foi condenado ao lago de fogo, mas enquanto não vai para o lago de fogo, ele está levando milhões com ele. E agora o filho permanece para sempre em casa, porque ele veio, cumpriu a justiça, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e ficou lá. Voltou para o céu, voltou para a casa do Pai, e assim ele vem habitar em nós, e ele não sai de nós, ele permanece em nós, porque é pelo Espírito dele que nós receberemos a transformação do corpo de glória, e teremos um corpo transformado, um corpo de glória igual ao de Jesus. Que ele diz aqui em João, teremos um corpo totalmente espiritual, santificado, consagrado para habitar na eternidade juntamente com o Senhor. Então que Deus abençoe. É só uma reflexãozinha desse versículo. Que o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E agora eu faço uma indagação a você. Quem está habitando em você? O Filho de Deus ou o servo? Ele era servo, o Satanás era servo de Deus lá no céu. Depois se transformou em servo do pecado. E agora eu te pergunto, você tem o Filho de Deus na tua vida? Você é santo, espiritual, cheio da graça, guiado pelo Espírito Santo? O Espírito de Jesus Cristo habita em você? O Filho de Deus habita em você? Se sim, então persevere crescendo, desenvolvendo no temor, no amor, a santificação. No temor e no amor a Deus, a santificação na tua vida, para que o Filho permaneça em você até a glorificação deste corpo carnal aqui. Como Jesus foi glorificado pelo Pai quando ressuscitou, no arrebatamento nós seremos glorificados. Será a glorificação dos filhos de Deus, aquele que tem o Filho. E agora, se você tem o servo, você está indo para o inferno. E se você continuar assim, fazendo a vontade do diabo, no pecado, na carnalidade, na vaidade, você vai para lá. Quando passar a eternidade, os demônios vão sair da tua vida e vão te lançar para você se atormentar lá no inferno. Então, aceite Jesus, se arrepende. Se você é crente, se converta verdadeiramente, se santifique, para que o Filho de Deus de fato viva em você. Para que o Filho de fato permaneça na casa, para você receber a transformação do corpo de glória. E para onde Jesus falou, na casa de meu Pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar esse lugar. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Medite e reflita nessa palavra em nome de Jesus Cristo e coloca a tua vida em ordem.
Porque você não sabe o dia da manhã. Talvez amanhã eu possa estar fazendo o teu funeral. Amanhã você pode estar num acidente, você pode estar um infarto, qualquer coisa. Mínima coisa a pessoa pode passar para a eternidade. Daí como é que está a tua vida? Se você está em santidade, guiado pelo Espírito Santo, que já venceu o mundo, já venceu o pecado, você está na paz do Senhor Jesus, porque a morte apenas faz com que nós venhamos se encontrar com o Senhor Jesus. Agora, se você estiver na carnalidade, na vaidade, no mundanismo, usando máscara de fariseu, aparência de santo, tudo, coisa arada e tal, mas ainda não venceu o pecado, o Jesus Cristo não habita em você ricamente, no seu coração, você pode temer a eternidade, porque se passar para a eternidade, é sem chance. O tempo de se santificar é agora. O tempo de aceitar Jesus, de abandonar o pecado é agora. O tempo de ser salvo é agora. Então Deus abençoe, medite essa palavra. Daqui um pouco estarei em oração aqui, apresentando a todos para que Deus faça uma obra, mas se você não tomar atitude, nada vai mudar na tua vida. Não adianta você receber oração, não adianta você pegar e ouvir a palavra se você não estiver disposto a renunciar ao teu pecado e ir para a oração, para o jejum e para a palavra, se entregar. O próprio Cristo chegou para o jovem rico e o jovem rico preferiu a riqueza, que a traça e a ferrugem corrói, do que a própria salvação e o próprio Cristo. E ele era um jovem rico, não era uma pessoa imoral, profana, vaidosa, mundana, etc. e tal, entregue a todo tipo de pecado que está vivendo hoje. Era conservador. E você está pior do que o jovem rico. Então, por migalha, por pouca coisa. Então se arrependa, se converta hoje através dessa palavra para que você seja habitação do Filho de Deus e não habitação do servo do pecado, o diabo. Então que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, reflita, desperta a tua consciência, porque senão, imagina agora você ouvindo lá no inferno, você ouvindo as palavras, lembrando esse momento aqui, ó, desses vídeos que está sendo gravado aqui para a tua salvação, e você lá no inferno lembrando dessas palavras. Estava ouvindo, estava vivendo aqui achando que dava tempo, que isso e aquilo, estava até zombando, fazendo pouco caso e tal. E lá no inferno não vai ter chance. Lá no inferno é ranger de dente, é tormento. Então o tempo da tua libertação, santificação é agora para a salvação. Senão, da eternidade não terá tempo. Então desperta para a salvação da tua alma em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Logo mais estarei orando em favor de todos. Deus abençoe, medite essas palavras em nome de Jesus.